Phrasal verbs são verbos, tá? Né? Phrasal verb é um nome diferente, um nome legalzinho para verbos em inglês. Só que são verbos um pouco diferentes dos verbos tradicionais, tá? Então vou explicar de uma maneira bem simples aqui, né? Em inglês, né, a gente tem, por exemplo, o verbo todo mundo sabe o que é, né? Verbo, uma palavra que indica uma ação. Né? Estudar, falar, andar, pensar, são todos verbos, né? Um verbo em inglês, por exemplo, é o verbo go. Go quer dizer ir. Acho que a maioria de vocês conhece esse verbo, tá? Então, verbo é, por exemplo, go. Agora, existem em inglês também certos verbos que são formados por mais de uma palavra, normalmente duas palavras. Por exemplo, se eu falar go out. Go out é um verbo, né? Então, veja que go é um verbo, go, ir. Go out é outro verbo, não é a mesma coisa que go. É um verbo formado, são duas palavras, mas que a gente aprende como se fosse uma palavra só. Go out. Go out é tipo sair, né? Ou ir dar um rolê e assim por diante. Então, go é um verbo. Go out também é um verbo, só que é um verbo composto de duas palavras, né? Aqui você não vai aprender o que é go, o que é out, fazer uma matemática, porque não funciona. Você tem que aprender go out como se fosse, né, uma coisa só, ok? E esses verbos compostos de duas palavras, a gente chama de phrasal verbs. Então, você não precisa decorar isso aqui, é só uma explicação rápida de 2 minutos para você ter uma ideia. Verbo, ir, falar, pensar, né? Go, think, run, study e assim por diante. Phrasal verbs, verbos compostos de mais de uma palavra, como go out, go away, get by, call off, que são alguns que a gente vai aprender hoje, inclusive, ok? Então, uma vez que eu fiz essa explicação, se você ficou meio confuso, não tem problema, ao longo da aula vai ficar tudo muito claro, ok?